Olá, gente. Eu sou Nazaré Cruz, sou de Belém do Pará, sou ativista do movimento negro e sou professora de história, né? Sou mãe, moro aqui na periferia de Belém do Pará, sou militante da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, e militante do PT. E vou conversar com vocês aqui um pouco sobre a trajetória do movimento social negro, né? Um movimento tão importante para a construção desse país, para as conquistas e para as lutas, né? A população negra é mais de 50% da população desse território, né? Uma população que ainda vive à margem de muitas políticas, né? Que ainda luta para ser inserida no processo das políticas públicas, ter seus direitos garantidos. E o movimento negro, a sua principal pauta é a luta contra a discriminação racial, é a luta pela inserção da população negra do acesso às políticas públicas. Então, eu vou dialogar com vocês a partir de uma linha do tempo, né? Essa linha do tempo, eu começo no Brasil colônia, vou até o Brasil República e depois trato do Brasil República como chamando o movimento negro de contemporaneidade, trazendo até os dias atuais, para a gente perceber, né, como que esse movimento se organiza, como que ele traz essas conquistas e como que essas conquistas que ele pauta, elas são reais e elas chegam até nós que estamos nas periferias das grandes cidades, né, ou nos territórios quilombolas, nos lugares mais longínquos possíveis, essa política precisa chegar. E é a partir dessa perspectiva que o movimento negro trabalha. O movimento social negro, a gente costuma dizer que é um dos movimentos sociais mais antigos do Brasil. O seu processo de resistência, ele vem desde a travessia do Atlântico, né, quando no processo do navio negreiro, muitos negros e negras naquela condição de escravizados se jogavam no rio e faziam rebeliões e vários processos de resistência. Então, ele é um movimento que se forja na luta e na resistência. E essa é uma característica muito forte que vai guiá-lo ao longo de um grande processo. Nós vamos perceber, por exemplo, nesse período do Brasil Colônia ao Brasil República, muitas revoltas organizadas por negros escravizados, né, ou com a participação de negros escravizados, como foi o caso, por exemplo, da cabanagem aqui em Belém do Pará, mas a gente vai ter a revolta dos malês na Bahia, nós vamos ter a construção do Quilombo dos Palmares, um dos quilombos, né, mais falados e mais conhecidos por nós, que inclusive nós estudamos isso na escola e ouvimos falar. Então, o processo de organização e de resistência desse movimento, ele é longo. E aí teve confrarias religiosas, a manutenção das tradições de matriz africana, né, ou religiões, como queiram chamar, que ainda hoje resiste, né, apesar de muito preconceito, apesar do racismo religioso, resiste, e isso vem, né, isso vem atravessando o Atlântico, isso passa pelo Brasil Colônia, passa pelo Brasil República e está hoje na contemporaneidade. Ele tem uma característica reivindicatória, emancipatória e afirmativa. É muito importante a gente perceber essas características no movimento negro, porque a pauta da reivindicação e da inserção de negras e negros na sociedade, o acesso à política pública, é a base para todo o seu processo de organização. E aí a gente já está no Brasil República, né? E aí a gente tem lá na década de 70 a criação do bloco Ileaê, né? Um bloco afro com uma característica cultural, mas uma característica de resistência, de afirmação da identidade negra junto à sua comunidade lá em Salvador. Bloco que existe até hoje, a partir do Ileaê, vários blocos se organizaram pelo país, né, com essa característica de afirmação e de luta racial. Também na década de 70, nós vamos começar a comemoração do 20 de novembro. É o movimento social negro que pauta essa data, né? E ainda hoje a gente percebe que o 20 de novembro ele tem uma resistência em muitos lugares para que seja feriado. A gente faz uma comparação, por exemplo, Tiradentes é feriado nacional,
20 de novembro é feriado dos negros. Não, não é feriado dos negros. 20 de novembro é feriado nacional, é feriado da população brasileira. Então, isso precisa ser inserido no calendário nacional, isso precisa ser inserido no processo da história que é contada, da história que é narrada. Depois a gente tem a criação do movimento negro unificado contra a discriminação racial no final da década de 70, né, que marca esse processo da institucionalização do movimento negro. O movimento negro, como ele é um processo de resistência, e aí no pós-república, ali depois da década de 70, a gente vai ter a característica da formação dessas organizações e dessas instituições, né? Hoje você tem diversas organizações e instituições do movimento social negro que estão na luta pelo Brasil afora, você tem isso de norte a sul do país, organizações, coletivos, ONGs, né, voltados para a pauta contra a discriminação racial. O movimento negro é uma das entidades mais antigas institucionalizadas que nós temos no Brasil. Hoje ele é somente o Movimento Negro Unificado, né? Ainda existe, está organizado, está no fronte da luta. A gente tem a criação da Fundação Cultural Palmares, no final da década de 80, lá por 88, a gente tem a criação da Fundação Cultural Palmares, que infelizmente passa por um processo hoje muito delicado, né, digamos assim, de desconstrução da história desse lugar. É um dos primeiros lugares que foi construído para pensar todo o acervo, toda a afirmação da cultura afro-brasileira, lá em 88, e hoje passa por um desmonte, né, nesse governo que aí está. Nós temos, em 89, a criminalização do racismo com a Lei K.O., né? Eu trago esses marcos legais porque o movimento negro, uma das suas principais pautas, sempre foi garantir os marcos legais, garantir leis que pudessem dar acesso à população negra e proteger a população negra. Então, com a Lei K.O., você criminaliza a situação de racismo. O crime de racismo passa a ser considerado crime, porque até então não era. A gente não pode esquecer que no Brasil a gente viveu durante muito tempo sobre o mito da democracia racial. Acreditava-se que aqui nesse país não existia discriminação, não tinha racismo, que todo mundo vivia de uma forma muito harmônica, e nós, negros e negras, sempre soubemos que isso não é verdade, porque a gente sabe muito bem quais são os territórios, quais são os lugares que a população negra ainda hoje acessa. Então, o mito da democracia racial ele perdurou por muito tempo, e isso impediu com que essa população tivesse acesso à política pública. Depois a gente tem em 2001 a Conferência de Durban, uma conferência muito importante que teve a participação do Movimento Social Negro do Brasil, de vários ativistas, e no pós-conferência se volta discutindo os processos de ações afirmativas, processo muito importante que mais tarde vai resultar na criação da lei de cotas, né, onde muitos jovens negros puderam ter acesso à universidade pública, algo que parecia tão distante. Ainda sabemos que não é o suficiente, mas foi um grande passo a ser dado. Se hoje a gente tem uma geração, né, que acessou a universidade, foi graças à lei de cotas, e essa é uma luta do movimento social negro. Então, hoje, quando sai o resultado dos vestibulares, é muito interessante ver a periferia ocupando esse espaço. Então, ele é um movimento que faz uma conexão direta com a política pública, e quando a gente pensa essa política para a população negra, ela é uma política que acaba chegando para todos e todas, porque as cotas, elas não beneficiaram somente os jovens ou as jovens negras. As cotas beneficiaram os não negros, pobres, que estudam na escola pública. Então, a política pensada para a população negra, ela é uma política que envolve a todos. Depois a gente tem a criação da Lei 10.639, a aprovação da lei, né, que é a lei que vai trabalhar a cultura africana e afro-brasileira. Ainda hoje a gente tem muita dificuldade na implementação dessa lei, porque tem uma resistência, né, nesse processo de implementação, e hoje a gente tem um acervo muito bom, uma produção muito boa de como fazer isso nas escolas, mas mesmo assim a gente ainda encontra educadores e educadoras dizendo que não sabem como trabalhar essa lei.
né? E aí a gente tem, para fechar ali, né, essa década, o Enjune, que foi o primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra em 2007, Lauro de Freitas. Eu sou fruto dessa geração Enjune, né? Eu ajudo a construir esse processo e me orgulha muito fazer parte, porque isso também é um marco histórico importante para a divisão, para marcar a luta do movimento social negro. A partir do Enjune, a gente consegue colocar na agenda pública do Estado brasileiro a denúncia que o movimento social negro sempre fez do genocídio da juventude negra. Aí a gente tem a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, a lei de cotas na universidade em 2012, a lei de cotas no serviço público federal, né? A Marcha das Mulheres Negras, um grande divisor de águas para esse país, que influencia na organização de muitos coletivos de mulheres negras no Brasil afora, principalmente nas periferias, né? E a reserva de recurso para candidaturas negras em 2020, no ano passado. E falar um pouco dos protestos. O movimento negro sempre esteve na rua e sempre a sua principal pauta foi lutar contra a discriminação racial. Ano passado, eu lembro que na pandemia, estamos ainda em pandemia, e era o pico da pandemia, né, com a morte do George Floyd, e aí muitos protestos no Brasil, e algumas pessoas dizendo que não deveriam ir para a rua, e eu sempre digo, a população negra não teve a oportunidade de sair das ruas, porque ainda hoje a população negra ocupa os espaços vulneráveis, né, do serviço, na grande maioria dos serviços, eram os prestadores de serviço que não puderam parar durante a pandemia. Não é à toa que a primeira pessoa infectada no Brasil detectada foi uma trabalhadora doméstica, né, que contrai o vírus, né, da patroa. Então, a população negra, infelizmente, ainda está nesses lugares vulneráveis e a gente continua na luta por emancipação, por ação afirmativa, reivindicando os nossos direitos até que tenhamos uma sociedade justa para todos nós.